A paz do Senhor a todos os irmãos que usam as revistas da editora Betel, os irmãos da Madureira, Nação Madureira, a paz do Senhor, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí nos convites, estaremos com todo prazer, eu não cobro nada. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui nos vídeos, também mais estudos escritos para ajudar na lição, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. O telefone é 99 DDD do Maranhão, onde eu morava antes, e o telefone 991520454. Eu envio para você gratuitamente. Vamos então à lição. Nós estamos estudando neste trimestre com o tema Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Aí você vê o endereço da editora Betel para você adquirir a revista, e tem os telefones também. Neste trimestre nós temos como comentarista o pastor Abinai Vargas. Nós já estudamos neste trimestre Marcos e o seu Evangelho, um coração de servo, particularidade do servo, o servo que age com excelência, o servo e as multidões, a autoridade do servo, a fé no servo, o Evangelho dos milagres, o mestre por excelência que se fez servo, e hoje vamos estudar a lição de número 9, que tem por título O servo revela o Pai e o perfeito plano divino. Então vamos ver aí quando Jesus começa então a revelar o Pai, revelar mais de Deus, falar mais a respeito de Deus como Pai. E também ele começa a revelar mais pelo que ele vai passar, qual o plano de Deus para a salvação dos homens. E nesta lição nós vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, a importância de conhecer sobre Jesus. Subtópico 1, a verdade que precisa ser conhecida por todos. Subtópico 2, a verdade que é conhecida mediante a fé. Subtópico 3, é preciso conhecer e crescer no conhecimento sobre Jesus. Tópico 2, o plano de Deus revelado por intermédio de seu servo. Subtópico 1, o servo revela o Pai e a sua vontade. Subtópico 2, as ações do servo suscitaram questionamentos. Subtópico 3, Marcos revela que o servo é o Filho de Deus. Tópico 3, Jesus Cristo, o mistério revelado. No subtópico 1, João Batista testemunhou que Jesus era o servo prometido. Subtópico 2, Satanás conhecia a identidade divina do servo. Subtópico 3, o servo revelou os seus sofrimentos. Então todos esses assuntos aí nós vamos estudar nessa lição. Vamos procurar passar por cada tópico e aprendermos muito sobre este assunto. O texto áureo está em Marcos 8:29, que diz: E ele lhes disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Então vemos, nós precisamos olhar aí os evangelhos sinóticos, né? Então nós vamos ver o que os discípulos responderam a Jesus quando ele perguntou quem diz os homens ser o Filho do Homem. Então, a seu respeito, o que os homens diziam? Então alguns vão dizer que ele era João Batista, outros vão dizer que é Elias, outros vão dizer que é Jeremias, né? Outros vão dizer que é um dos profetas. Então é sempre bom a gente ler o capítulo todo aí de Marcos, capítulo 8, e também ler nos evangelhos sinóticos, né? Aí ver também Mateus e em Lucas também, para nós entendermos melhor os textos e os contextos, para podermos meditar na palavra de Deus e podermos transmitir isso com mais propriedade. Então a resposta de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro jamais diria isso através do seu próprio intelecto, de sua própria dedução espiritual. Então nós sabemos aí, quem revelou, o próprio Jesus disse que foi o Espírito Santo, foi Deus quem revelou a Pedro aquilo ali, para ele dizer aquilo ali. Os discípulos só foram entender claramente quem era Jesus após Jesus morrer, ressuscitar e aparecer a eles. Quando ele apareceu a eles, eles estavam reunidos com medo numa sala, né, num cenáculo ali, e Jesus apareceu no meio, disse, Pai seja convosco, né? E soprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo. Agora que eles estavam realmente crendo que Jesus era realmente o Messias. A verdade aplicada aos que estão em Cristo desfrutam de um relacionamento íntimo com Deus e do conhecimento de seu plano e propósito.
Olha aí, Colossenses 2:2 diz: para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Olha João 17:26: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Provérbios 2:6: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Olha Salmos 25:14: o conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes faz saber o seu pacto, ou seja, a sua aliança, ou o seu concerto. Então Deus revela os seus segredos, o seu conhecimento, sua sabedoria àqueles que o temem, àqueles que vivem intimamente com Ele. E a maior revelação de Deus para nós é Jesus Cristo. Textos de referência: Marcos 8:27-30. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, ele disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. Então vamos ver que eles estavam em Cesareia, e aí é conhecida essa confissão de Cesareia, que é onde Jesus pergunta aos seus discípulos: quem diz os nomes de ser o Filho do Homem? Então Pedro, movido, inspirado pelo Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus vai dizer que não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então aquilo foi revelado a Pedro para ele dizer aquilo ali. Foi a identificação clara de quem era Jesus, dada por Deus. O que mais importa para nós é conhecermos Jesus. Toda a Bíblia foi escrita para nos mostrar Jesus. Tudo que nós necessitamos para sermos salvos, conhecermos Jesus. Tudo que precisamos para termos conhecimento, sabedoria, inteligência, Jesus. Tudo que nós precisamos para sabermos o caminho para Deus, Jesus. Toda a verdade que precisamos saber, Jesus. Em Jesus está a vida. Em Jesus está a salvação. Em Jesus está a eternidade. O plano de Deus é bem simples. Todos os homens pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus, todos iriam para o inferno, depois para o lago de fogo e enxofre, onde estariam para sempre, eternamente. Então Deus arquitetou um plano. Eu quero um homem na terra que nunca pecou. Este homem vai pegar sobre ele todos os pecados dos homens, e o juízo que eu determinei sobre o pecado será cumprido nele. Ele levará o juízo de todos os homens sobre ele. E esse juízo é a morte numa cruz. Mas primeiro ele tem que aceitar isso. Levar os pecados de todos os homens. Pecados, doenças, enfermidades, maldições. Tudo que for contrário ao ser humano, ele vai levar sobre ele. E ele vai morrer no lugar, então, dos homens. Todos aqueles que aceitarem isso, crerem nisso, serão salvos. Esse é o plano de Deus. Então Jesus veio executar esse plano. Isso era o quê? O grande mistério que estava em toda a Bíblia e que foi revelado em Jesus Cristo. E nesse plano consta que ele faria isso por livre e espontânea vontade, morreria no lugar de todos, mas que Deus o ressuscitaria. Então existem os segredos que não devem ser contados, Quando Deus diz não fale para ninguém, é um segredo que não deve ser contado para ninguém. E existem os segredos que são revelações de Deus para nós falarmos para os outros. Existem segredos que por um tempo são escondidos de outros para serem revelados depois. Como por exemplo a transfiguração. Jesus disse: enquanto eu estiver aqui com vocês, vocês não digam nada. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, aí tanto João quanto Pedro vão falar sobre a transfiguração. Já Paulo, teve revelação, foi o terceiro céu,
porque queria contar, foi-lhe dado um espinho na carne para que ele não contasse para ninguém. Jesus, em seu ministério, algumas vezes disse: não conte isso para ninguém. No caso aqui da revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, não era o quê? O momento de dizer. Porque Jesus tinha um ministério todo pela frente. Ele tinha um treinamento a fazer com aqueles discípulos para que mais tarde eles pudessem, então, serem aí os protagonistas, da existência da Igreja de Jesus Cristo na Terra. Não era a hora ainda dos religiosos saberem disso, porque ele estaria levantando, então, já uma organização para matá-lo, e seria antes do tempo. Vamos à introdução. Veremos nesta lição que o Evangelho de Marcos descreve a identidade do servo enviado, sua missão em revelar o plano divino e salvar o povo dos pecados e a bênção de desfrutar de um íntimo relacionamento com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então aí nós temos a identidade de Jesus, como aí o nosso Salvador, como nosso Senhor, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, como o Filho de Deus, o servo de Deus. E nós vamos ver que esta identidade de Jesus foi revelada principalmente por demônios. Quanto ao plano de Deus para a salvação dos homens, Jesus sempre vai explicando isso, vai dizendo o que vai acontecer com ele e diz bem claro que é necessário que aconteça. O mesmo Pedro que foi usado pelo Espírito Santo para dizer que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, foi o mesmo Pedro que tentou aí dar um conselho, tentou consolar Jesus, tentou evitar que Jesus fosse cumprir o seu ministério de morrer na cruz por nós. Então Pedro foi usado uma vez pelo Espírito Santo e daí a pouco foi usado pelo diabo. Então Jesus também revela para nós sobre a possibilidade de estarmos em comunhão com Deus, de conhecermos mais intimamente a Deus, e sempre através de Jesus Cristo. Esse relacionamento só é possível através de Jesus Cristo. Vamos ver no tópico 1, a importância de conhecer sobre Jesus. Diante da pergunta de Jesus, quando caminhavam para as aldeias de Cesareia de Filipe, a respeito do que diziam sobre a pessoa dele, quem dizem os homens que eu sou? Marcos 8, 27. Nesta hora, os discípulos descrevem opiniões que as pessoas tinham sobre Jesus, relacionando-o com João Batista, Elias ou um dos profetas conhecidos. Marcos 8, 28. Diante da resposta, o servo faz uma nova interrogação e então Pedro faz a sua confissão de fé. Tu és o Cristo. Marcos 8, 29. Então vemos aí que estavam em Cesareia de Filipe, lá ao norte de Israel, já ali chegando na Síria, ali já é perto de Damasco. Então Jesus pergunta, uma das maneiras de Jesus ensinar era fazendo perguntas. Então ele pergunta aos discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, quem diz os homens que eu sou? Então os discípulos vão responder. Aí tem discípulo que vai dizer: estão dizendo aí que o senhor é o João Batista. Por quê? Porque João Batista pregava o arrependimento e o senhor prega a mesma coisa, dizendo ao povo que se arrependa dos seus pecados. Então esses aí poderiam ser chamados aí dos espíritas, Assim como Herodes pensou que João Batista estava incorporado em Jesus, Diz que era João Batista que havia ressuscitado. Outros diziam que Jesus era Jeremias, profeta Jeremias. Por que diziam? Porque Jeremias sempre estava orando muito, chorava, intercedia por Israel. Então pensaram que era Jeremias. Outros diziam que era Elias. Por que Elias? Elias era um profeta que fazia muitos milagres. Então pensaram: esse aí é Elias, olha aí os milagres que ele faz. Também Elias pregava muito sobre a união do povo de Israel, para servir a Deus, para deixar a idolatria. Então eles confundiram Jesus pensando que era Elias.
Ainda outros diziam, é um dos profetas. Que coisa impressionante, essas pessoas, ao invés de pensarem assim, será que não pode ser o Messias? Será que esse aí não é aquele que nós estamos esperando? Mas veja que a resposta aos discípulos dá a entender que ninguém estava esperando o Messias e ninguém acreditava que alguém pudesse ser o Messias e estivesse no meio deles. Então nenhum deles foi capaz de descobrir a verdade, nenhum deles entendia. Veja o povo todo andando atrás de Jesus, vendo os milagres, vendo os sinais, prodígios, maravilhas, escutando a pregação de Jesus, o ensino de Jesus, e ninguém foi capaz de dizer assim, não, ele é o Messias. Olha o tamanho da incredulidade, da falta de esperança, da falta de fé. Olha o tamanho da cegueira espiritual daquele povo. Então foi preciso uma revelação sobrenatural, porque nem mesmo os discípulos poderiam responder, saberiam responder quem era Jesus. Então veio uma revelação de Deus naquela hora para Pedro. Pedro então vai dizer, tu és o Cristo, significa tu és um ungido, tu és um Messias, tu és o enviado de Deus. Então ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então identifica Jesus como o Messias, o Salvador, e identifica Jesus como Filho de Deus. Mas isto é uma revelação sobrenatural. Tanto é que Jesus vai dizer, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne nem sangue, ou seja, não foi você que descobriu isso, mas o meu Pai que o revelou. Então, está sendo revelado através de Pedro. Pedro foi o canal para que essa revelação fosse dada. Então, vai ser nessa hora que Jesus vai dizer a Pedro que ele é uma pedra na construção do edifício de Deus, que é a igreja. E esta confissão, sobre esta revelação, a igreja seria então construída. Então, Jesus está dizendo, olha, que Jesus é a pedra principal nesse edifício, que é a igreja, e que Pedro é uma pedra nesta construção. Então essa construção é feita por várias milhões de pedras, espirituais, que são os filhos de Deus, todos os salvos. Pedro explica isso depois. Em 1 de Pedro, capítulo 2, Deus diz que Jesus Cristo é a pedra viva que os construtores rejeitaram. Era a pedra de esquina, a pedra principal, fundamental. Acabou sendo pedra de tropeço, pedra de escândalo. E aí Pedro diz, vós, os crentes, a igreja, como pedras vivas, então sois edificados casa espiritual, sacerdócio real. No tópico 1, subtópico 1, a verdade que precisa ser conhecida por todos. Faça imperioso conhecer a identidade do servo. Cumpre ressaltar que ainda hoje ele é desconhecido por muitos. Não é difícil de enxergar que, apesar das muitas fontes e evidências históricas acerca de Jesus, muitos o renunciam como Senhor e Deus. Se a pergunta feita aos discípulos sobre quem ele era fosse dirigida aos homens de hoje, encontraria uma resposta ainda mais extensa e variada sobre quem de fato ele era. Partilhamos da opinião de que atualmente existem milhares de religiões e certamente há respostas sobre a sua pessoa que o avaliariam de maneira pejorativa. Assim, lhe convido a pesquisar e buscar conhecer esse servo que dividiu a história e permanece transformando a vida de milhares de pessoas em todo o mundo. Por exemplo, no islamismo, quem é Jesus? É um profeta, como qualquer outro. Então, Jesus no islamismo é conhecido como um dos profetas de Alá. Para o judaísmo, Jesus foi apenas um profeta também, que andou no meio do povo judeu. Para a Umbanda, Jesus é Oxalá. Para o hinduísmo, muitas vezes, Jesus é mais um avatar. Às vezes, Jesus é reconhecido como um guru, um satyagrahi, é conhecido até como compassivo, o dançarino, o peregrino. E assim, cada religião, nós vamos ver aí, que eles têm lá uma representação sobre Jesus, reconhecido como alguma coisa, mas é claro, todas as religiões falsas,
todas as seitas, elas vão falar de Jesus, porque nós falamos de Jesus. Agora, num país onde não se fala em Jesus, eles não vão nem citar o nome de Jesus. Vamos ver religião e dizendo que Jesus é irmão de Satanás. Então, existe aí uma variação muito grande. O importante é que nós sabemos, que Jesus realmente é o Filho de Deus, que veio à Terra para dar a vida por nós, morrer em nosso lugar, para nos salvar. Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. É o nosso Salvador. É o Senhor dos senhores, Rei dos reis, é o Alfa, o Ômega. E assim nós podemos passar aqui um dia inteiro só dizendo quem é Jesus. Importante é que Ele é o nosso Salvador, nosso amigo íntimo. Ele é Deus. E é interessante que nós podemos falar aí sobre Deus, sobre o Espírito Santo, falar sobre Buda, sobre Allan Kardec, sobre Maria. Podemos falar sobre tudo, menos Jesus. Falou em Jesus, pronto. As pessoas já evitam a conversa, já evitam tocar no assunto, discutir sobre o assunto. Já alguns repelem a gente, Falou Jesus, pronto. Porque falou Jesus já é uma briga espiritual, Os demônios já entram em ação já para evitar que as pessoas conheçam Jesus. Subtópico 2, a verdade que é conhecida mediante a fé. Tendo comparado as ideias pedagógicas de muitos estudiosos, constatamos que muitos deles são unânimes em dizer que grande parte dos povos da Terra, independente de religião, tem algo a dizer sobre a pessoa de Jesus Cristo. Aliás, não podemos deixar de mencionar que sobre esse servo de Deus há muitos confrontos de opiniões. Podemos dizer haver congruências e disparidades sobre esta maneira de pensar. Muitos se baseiam sobre a pessoa do servo se valendo dos dados científicos ou históricos. Entretanto, os evangelhos nos fazem ver que somente através da fé conseguimos conhecer mais acerca de Jesus. Um conhecimento que não se limita ao intelecto, mas que resulta em experiência e transformação. Marcos 5,34. Então existem várias interpretações, várias histórias sobre Jesus, várias religiões que falam sobre Jesus. E existem aqueles também da ciência, Existem aqueles da arqueologia, existem aqueles que procuram provas materiais para conhecer sobre Jesus. Agora, o conhecimento verdadeiro de Jesus só é dado a nós através do Espírito Santo. Então, é um conhecimento sobrenatural. Para conhecer Jesus como Salvador, como Senhor, só através do Espírito Santo. E é o que diz a palavra de Deus. Não há como dizer conheço Jesus se não tiver uma transformação de vida, se não tiver uma vida espiritual, se não tiver a presença do Espírito Santo. Então alguns dizem que através da palavra, da Bíblia, Então vão ler a Bíblia, leia aí 50 vezes, 100 vezes a Bíblia e dizem que agora conhecem Jesus através da Bíblia, da palavra escrita. Também é falso. Não é através do conhecimento humano, do intelecto humano que se conhece Jesus. Só se conhece Jesus a partir do novo nascimento. Só a partir da conversão. Quem revela Jesus verdadeiro para nós é só o Espírito Santo. Se não houver conversão, não há como conhecer Jesus. Então a fé é que vai nos impulsionar, é que vai nos colocar na presença de Jesus, na intimidade com Jesus, no conhecimento verdadeiro de Jesus. Então, quando conhecemos a Jesus, aí então nós vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, e vamos compreender a palavra de Deus que está falando exatamente sobre este Jesus. No subtópico 3, é preciso conhecer e crescer no conhecimento sobre Jesus. É possível afirmar, a partir dos relatos nos evangelhos, que muitos conheceram Jesus de maneira superficial, pois não quiseram se comprometer ou passar a vida segundo seus ensinamentos. Digo isso porque temos visto que há crentes que conheceram o Filho de Deus de perto, até mesmo de forma íntima, e ainda assim não conheceram sua verdadeira identidade. Marcos nos mostra que um exemplo claro disso é Judas Iscariotes,
que após passar anos andando com o servo, ainda assim o traiu. Marcos 14, 43 a 45. Então veja, um discípulo que andou com Jesus, viu os milagres, escutou os ensinos, as pregações, estava ali presente, vendo tudo aquilo, ainda foi capaz de trair Jesus. Imagine quanta gente que tem por aí dizendo que conhece Jesus porque é um religioso. Na verdade, não conhece. Veja, não é só Judas, os outros discípulos também não conheciam Jesus. Eles conheceram aquele homem, escutaram os milagres, as palavras, os ensinos, as pregações, mas eles não conheciam Jesus, o verdadeiro Jesus, o Salvador. Só foram conhecer após Jesus morrer e ressuscitar. O apóstolo João, meditando sobre isso, ele diz: que coisa impressionante. Nós tocamos no verbo da vida, nós encostamos nele, tomamos banho no rio junto, comemos junto, andamos para baixo para cima com ele, escutávamos o que ele falava, víamos os milagres. João ficou admirado com isso, maravilhado. Imagine. Mas quando Jesus estava na terra com eles, eles não conheceram como Jesus, Deus, Jesus, Filho de Deus realmente. Eles não tinham entendimento disso. Só através do Espírito Santo é possível isso. Só através do novo nascimento. Então eles só foram realmente conhecer Jesus quando Jesus apareceu a eles. Diz: Pai seja convosco. Soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebeu o Espírito Santo. Aí, a partir daí, eles tiveram um claro conhecimento de quem era Jesus. Veja, quando o discípulo disse para Jesus: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus disse: há quanto tempo estou convosco, Filipe? Como dizes, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, olha só. Deus mesmo estava no meio deles e eles não o reconheciam. Só podemos conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer cada dia mais, falando com Jesus, orando, conversando com Ele, tendo momentos de intimidade, né? Aquele momento no seu quarto, fecha a porta, fale com teu Pai em secreto e Ele vai te recompensar publicamente. Então, você vai falando ali e vai buscando intimidade com Jesus, vai buscando conhecer Jesus, mas fale, converse mesmo com Jesus. E aí vai crescendo esse relacionamento, essa amizade íntima, e de repente você vai ter um conhecimento real, que é o conhecimento espiritual, que é o conhecimento superior. E não deixe de ler a Bíblia, sempre lendo a palavra de Deus. Jesus também se revela através da Bíblia, da palavra de Deus a nós. No tópico 2, o plano de Deus revelado por intermédio de seu servo. O Evangelho de Marcos inicia-se com o testemunho de Deus, o Pai, sobre o seu servo. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Marcos 1:11. Assim entendemos que o plano de Deus é fazer com que os seus filhos possam conhecer que Jesus Cristo é o enviado de Deus para salvar o povo dos seus pecados. Marcos 2:10-11. Então vemos aí no batismo nas águas, né? Aí Marcos narra esse batismo nas águas de Jesus. Então nós sabemos aí pelos evangelhos que Jesus desce ali as águas. Então ele é colocado em imersão, né? É colocado debaixo d'água. O batismo é sempre um sepultamento. Então ele abaixa de dentro d'água. A Bíblia diz que quando ele sai da água ele está orando e veio sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea como de pomba. E aí diz que ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado. Ou seja, aqui em Marcos diz: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Eu prefiro este é meu Filho amado, né? Porque Jesus já sabia que era Filho de Deus, não precisava Deus dizer: Tu és o meu Filho amado, né? Como está em Marcos. Creio que é um problema de tradução aí. Então, estava indicando, Deus estava mostrando a João Batista. O próprio João Batista disse: olha, aquele que me enviou a batizar, disse, aquele que você vê descer sobre o Espírito Santo, esse é meu Filho amado.
Então Deus está apontando, olha, este é o meu filho amado, está dizendo para João Batista. Então Deus identificou claramente Jesus Cristo como seu filho amado. Aí nós vemos a Trindade, né? Que não tem o nome Trindade na Bíblia, mas aí está bem claro aí no batismo de Jesus nas águas. Quem diz meu filho é porque é pai. Jesus é o filho, está nas águas sendo batizado. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Então aí está a Trindade bem clara. No tópico 2, subtópico 1, o céu revela o Pai e sua vontade. Os planos do Senhor são belos e fascinantes. O salmista diz que o Senhor se alegra em revelar os seus segredos aos que o temem. Salmos 25:14. No Antigo Testamento, homens como Noé, Abraão, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi, Daniel, entre outros, por temerem a Deus, tiveram o privilégio de conhecer parte destes segredos. Já no Novo Testamento, esse segredo é mostrado de maneira ainda mais vasta quando começamos a ler sobre o plano de Deus na pessoa do seu Filho. Como encontramos no dicionário Strong sobre o termo segredo, Deus estabelece um relacionamento próximo, íntimo, com aqueles que o reverenciam e andam retamente. Assim encontramos nos Evangelhos em relação àqueles que se tornam discípulos de Cristo e, consequentemente, desfrutam da bênção de conhecer mais claramente as verdades do reino de Deus. Então é um prazer para Deus revelar Jesus a nós, porque através de Jesus é que nós somos salvos. Através de Jesus é que nós temos um conhecimento sobre o Pai, sobre o Espírito Santo, sobre o próprio Jesus. Então sempre através de Jesus é que nós vamos ter a maior intimidade com Deus. Vamos poder saber mais, cada dia mais, sobre Jesus e o plano maravilhoso de Deus para nos salvar através de Jesus. Vimos no Antigo Testamento esses homens que foram justificados por sua fé em Deus, creram em Deus, né? E também creram num futuro onde o Salvador Jesus Cristo viria. Não foi claramente dito, né, o nome Jesus, mas eles tinham sempre a esperança de um Salvador. Pode ver aí que no primeiro livro escrito, que a gente acredita que seja o livro de Jó, Jó diz, eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará. Olha aí, ele acreditava em Jesus mesmo sem saber da existência de Jesus. Quando Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro meu filho, está falando a respeito de Jesus. Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou nele. Veja aí, Davi escreve sobre o Messias. Então nós vamos ver que esses homens do passado tinham uma esperança em Jesus sem mesmo ter ouvido falar em Jesus. E eles foram justificados por sua fé em Deus. Para nós é mais fácil ainda, né? Mais vasta a revelação. Nós sabemos já que Jesus veio, que viveu aqui na terra, pregou, ensinou, curou a todos, que ele morreu na cruz em nosso lugar, que ele ressuscitou. Tudo isso está registrado na palavra de Deus e na história. Então é muito mais fácil. Agora nós temos que buscarmos conhecer mais intimamente a Jesus, agora de maneira espiritual. Não é apenas uma história, mas é um conhecimento agora vivido por nós, agora experimentado por nós. É um conhecimento que vai nos levar à prática do cristianismo, na verdade, uma amizade íntima com Jesus. Se nós olharmos aí o profeta Isaías, por exemplo, nós vamos ver quanta revelação sobre Jesus. E aí no Evangelho de Marcos nós vamos ver o cumprimento, né, de tantas profecias ditas pelos profetas sobre Jesus. E está bem claro, então, sobre a vinda do Messias, sobre a crucificação, sobre a ressurreição de Jesus. E tudo isso nós achamos no Evangelho de Marcos. No tópico 2, subtópico 2, as ações do céu suscitaram questionamentos. Marcos relata no início do seu Evangelho um dos milagres realizados por Jesus em Cafarnaum, quando ele surgiu em uma sinagoga ensinando. Ele libertou um homem que tinha um espírito imundo, Marcos 1, 25 a 26. Carregado de certeza, Marcos relata que a partir deste milagre, todos buscavam expressar o espanto e questionamentos sobre ações e ensinamentos de Jesus. Que poder era aquele? Quem era ele? Que nova doutrina era aquela?
De onde vem a sua autoridade que até os espíritos imundos obedecem? E assim a fama do servo logo correu por toda a Galileia e todos queriam saber os segredos desse homem. Marcos 1:28. Então Jesus, como vem? Pregando, ensinando. E milagres e mais milagres, curas, libertações, palavras de sabedoria, de conhecimento, discernimento de espíritos, tudo isso vem se manifestando no ministério de Jesus. Ressurreição de mortos, tudo isso levou então as pessoas a perguntarem: quem é esse? De onde ele veio? Que nova doutrina é essa? Eles não viam isso, não acontecia isso. No judaísmo não tinha nada disso. E eles nunca escutaram um ensino, uma pregação como aquela também. Então, faziam perguntas, todos, inclusive os religiosos, curiosos, Vinha gente de outras nações também, ali nações vizinhas, de Ciro, de Tiro, de Sidom, lá da Síria, Vinha gente de todo lado para ver quem é esse, o que ele está explicando, o que ele está ensinando, de onde veio esse poder, como é que pode ele fazer isso? Então, a curiosidade era muito grande. Então, multidões e multidões acompanhavam Jesus. Onde quer que ele fosse, multidões o acompanhavam. Na maioria das vezes, por curiosidade. E muitos religiosos vinham para questioná-lo, para perguntar, para tentar pegá-lo em alguma coisa, diminuí-lo em alguma coisa, por inveja. E nós vemos aí que da Síria, por exemplo, muita gente trouxe até enfermos para Jesus curar, Muitas pessoas de fora de Israel queriam conhecer Jesus. Ali havia gente da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, ali de toda a Judéia, e lugares além do Jordão. Nós cremos aí que veio gente ali de tudo quanto é parte. E a fama de Jesus não aconteceu só na geografia da época. Até hoje, Jesus é famoso, conhecido em todo o mundo. Pena que nós sabemos que ainda existem, vários lugares do mundo, como por exemplo os países islâmicos, onde muita gente nem ouviu falar o nome de Jesus ainda. Infelizmente, nós temos que trabalhar nisso. A janela 1040 aí é terrível, a falta de conhecimento sobre Jesus. No tópico 2, subtópico 3, Marcos revela que o servo é o Filho de Deus. Se estudado com mais vagar o Evangelho de Marcos em sua composição e mensagem, poderemos perceber que somos municiados de informações para uma elaboração de uma cristologia a partir deste Evangelho. Digo isso porque podemos visualizar em Marcos 7 ocorrências do termo filho, que expõe o segredo de ser ele o Filho de Deus. Olha aí, Marcos 1:1, Filho de Deus. Filho amado, Marcos 1:11. Filho de Deus, Marcos 3:11. Filho do Deus Altíssimo, Marcos 5:7. Filho amado, Marcos 9:7. Filho do Deus bendito, Marcos 14:61. Filho de Deus, Marcos 15:39. Então veja que Jesus é várias vezes identificado como Filho de Deus. Isso é muito importante. Então veja que não era apenas um profeta, não era alguém que estava ali falando, pregando, ensinando ali, curando as pessoas. Não era apenas um homem comum, mas era o Filho de Deus. Isso é importantíssimo, porque Jesus foi diversas vezes identificado como Filho de Deus, principalmente pelos demônios, que conheciam logo que era Jesus e o chamavam de Filho de Deus. Então teve o testemunho de Deus, teve o testemunho do Espírito Santo, teve o testemunho dos demônios, veja bem, teve o testemunho do próprio Jesus, tudo identificando Jesus como Filho de Deus. Então Jesus no Evangelho de Marcos é identificado como Filho de Deus, como servo que veio para servir, para dar a vida por nós. No tópico 3, Jesus Cristo, o mistério revelado. Importa-nos reiterar que a verdade secreta do Pai, que havia sido manifestada no passado pelos profetas, foi revelada nos Evangelhos em Cristo. Vemos nas Escrituras que, por ordem do Deus eterno,
Este segredo se tornou conhecido em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Então Jesus é o mistério revelado. Havia um mistério, né? Foi profetizado muita coisa e não havia cumprimento ainda dessas coisas. As pessoas até desistiram de esperar. Quando Jesus chegou, eles tinham uma vida espiritual praticamente nula, era apenas uma religião. Tanto é que não reconheceram Jesus. Veja, haviam várias profecias falando detalhes sobre Jesus. E Jesus chega e eles não reconhecem. Só vai ser descoberto tudo isso após a morte e ressurreição de Jesus. Então, o Evangelho agora é pregado a todas as nações e todos, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, têm a oportunidade de serem salvos. Basta crer nesse Evangelho. E o que é o Evangelho? O que é toda a Bíblia? É a revelação de Jesus Cristo como nosso único Salvador e Senhor. Tudo foi escrito para que isso fosse pregado e as pessoas crescem e fossem salvas. Aquilo que no Antigo Testamento era um mistério foi revelado pelo próprio Jesus, vindo cumprir tudo aquilo que estava escrito sobre ele, e agora é pregado o Evangelho falando exatamente de tudo isso que aconteceu, que é um fato, é real. Então aquilo que era um segredo, que era um mistério, agora foi revelado através de Jesus Cristo. Então nós pregamos isso às pessoas. Quem crê é salvo imediatamente. As pessoas só precisam ouvir e crer. Pronto, vão ter a revelação de Jesus e vão ser salvos. Tópico 3, subtópico 1, João Batista testemunhou que Jesus era o servo prometido. É oportuno dizer que João aparece no deserto clamando arrependimento a todos os que se propunham a ouvir. Podemos ver no Evangelho de Marcos que ele aproveitava para pregar administrando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados, Marcos 1,4. Por sua entrega ao Senhor, muitos se mostravam grandemente preocupados, pensando que ele fosse o Cristo, Lucas 3,15. Podemos ler que, em resposta a essa dúvida, João respondeu, sem subterfúgios, não ser o Cristo, e que esse viria posteriormente a ele, sendo mais forte, do qual ele não era digno de, abaixando-se, desatar a correia das suas sandálias. João dizia que ele batizava com água, entretanto aquele que viria após ele os batizaria com o Espírito Santo, Marcos 1:7-8. Veja que João Batista era primo de Jesus, era 6 meses mais velho que Jesus. Quando o anjo visitou Maria, ele disse, sua prima Isabel está grávida, de 6 meses. Maria foi visitar Isabel. Jesus era primo então de João Batista. Quando João Batista está batizando, Jesus foi até a Judéia, saiu lá da Galileia, foi à Judéia, onde João estava batizando ali no Rio Jordão, e disse que queria ser batizado. João, conhecendo Jesus, o seu primo, sabia que Jesus era um filho obediente, que era um exemplo, que discutia já a Bíblia desde os 12 anos, entendia a palavra de Deus, era um homem santo, nunca viu falar que Jesus tivesse cometido algum pecado. Então João Batista disse, não, o batismo aqui é de arrependimento de pecado, você não precisa. Jesus disse, então, convém cumprir toda a justiça do que está ordenado por Deus, eu quero cumprir. Então João Batista batiza Jesus. E ali, quando Jesus sai da água, vem sobre ele o Espírito Santo. Aí João Batista descobriu que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias. Por que descobriu? Ele mesmo dá o testemunho. Eu não o conhecia. Veja, não conhecia, era primo. Claro que conhecia. Não conhecia como Deus. Então ele diz, eu não o conhecia. Mas aquele que me enviou a batizar, quem é que enviou João Batista a batizar? Deus. Ele disse, então aquele que me enviou a batizar disse, aquele que você vir descer sobre ele o Espírito Santo, este é o meu filho. Então, olha só. Então João Batista dá o testemunho dizendo, eu vi descer sobre ele o Espírito Santo. Aí no outro dia, quando Jesus passa,
Aí ele vai dizer: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja que Jesus é identificado claramente por João. O povo pensava que João Batista que era o Messias. E João Batista vai dizer: eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. E as pessoas perguntam: então quem é você? Ele vai dizer: eu sou a voz que clama no deserto. Estou aqui para preparar o caminho para que ele chegue. E João diz: olha, eu não sou digno nem de desatar as parcas dele. Eu batizo vocês aqui com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. Glória a Deus. Então sabemos que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Devemos sempre lembrar-nos disso e sempre orarmos e intercedermos para que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. No tópico 3 ainda, subtópico 2, Satanás conhecia a identidade divina do servo. Podemos assistir no Evangelho de Marcos que, no acontecimento da tentação no deserto, Satanás reconhece ser Jesus o Filho de Deus ao dizer: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mateus 4,13. E pouco depois: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Marcos 4,6. Cabe lembrar que em outras passagens da Bíblia, Satanás faz pela boca dos possessos afirmações categóricas sobre Jesus ser o Filho de Deus. Veja aí: bem sei quem és, o Santo de Deus, Marcos 1,24. Tu és o Filho de Deus, Marcos 3,11. Jesus, Filho de Deus Altíssimo, Marcos 5,7. Então, na tentação no deserto, Satanás está aí tentando Jesus de todas as maneiras para que ele caia. Veja, o primeiro Adão caiu por causa de glutonaria, ou seja, não soube dominar o seu desejo de comida. Comeu o que estava ordenado para ele não comer. O segundo Adão passou 40 dias sem comer. Foi tentado, na primeira coisa foi isso: come, transforma as pedras em pães e come. Olha a tentação. E Jesus não caiu na armadilha de Satanás. Foi tentado em ser grande, aparecer como grande, soberba, não caiu. Foi tentado aí nas riquezas, no enriquecimento, não caiu. Então veja que ali Satanás reconhece realmente que Jesus é o Filho de Deus. E quando as pessoas ficavam possessas, os demônios chamavam Jesus de Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Sabiam, reconheciam Jesus como Filho de Deus realmente. Então, a identidade de Jesus foi revelada. Aqueles discípulos que andavam com Jesus ouviram tudo isso, mas, mesmo assim, duvidavam, não tiveram certeza. Só depois do novo nascimento é que eles realmente passaram a crer que Jesus era realmente o Messias, o Filho de Deus. Então, o ministério de Jesus só começou após ele ser batizado nas águas e vir sobre ele o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não existe ministério. Sem o Espírito Santo vir sobre ele, não havia poder para fazer milagres. Isso é bem simples. Nós não vamos ver na Bíblia nenhum milagre de Jesus antes dele ser batizado nas águas ali e vir sobre ele o Espírito Santo. Então ele foi cheio do Espírito Santo. Pode ver que a partir dali é dito na Bíblia. Lá você veja lá em Lucas 4, em Mateus também falando. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Olha só, agora ele está cheio do Espírito Santo e agora o Espírito Santo o conduz. Agora ele vai capacitar Jesus a fazer os milagres. Então é depois do batismo ali, que vem sobre ele o Espírito Santo, que nós chamamos aí, nós cremos que é o batismo com o Espírito Santo, vem sobre Jesus o Espírito Santo. Aí então Jesus faz o primeiro milagre em Caná da Galileia e a partir daí acontecem os outros milagres. Então o ministério propriamente de Jesus começa a partir daí, da descida do Espírito Santo sobre ele. Tópico 3, subtópico 3, o servo revelou os seus sofrimentos. Após Pedro fazer a sua confissão de fé, Marcos 8,29, Jesus admoesta seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo, Marcos 8,30. Então o servo começou a lhes ensinar abertamente que o Filho do Homem haveria de padecer, que seria rejeitado pelos anciãos, príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que seria morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Marcos 8,31. Então veja que após
Pedro, usado pelo Espírito Santo, né, falar que Jesus é o Filho de Deus, aí então Jesus vai agora revelar a eles a sua função, o seu trabalho, o seu ministério, o plano de Deus para ele. Então ele vai falar sobre a sua morte, a sua rejeição, né, pelo povo de Israel, pelos líderes de Israel. Vai falar da sua condenação à morte, da sua crucificação. Vemos que Pedro agora é usado por Satanás para tentar dissuadir, ou seja, mudar a ideia de Jesus de morrer por nós, né? Jesus repreende ali Satanás que está usando Pedro. Então, nós vemos aí que Jesus agora revela o seu sofrimento, revela agora o plano de Deus. Veja bem, o Espírito Santo está na condução agora de Jesus, mas para levar Jesus não é para reinar sobre o mundo, para ser grande, não. A função de Jesus é dar a vida por nós, é morrer em nosso lugar na cruz. Já que os judeus não o quiseram como rei para reinar sobre eles, então o plano de Deus é colocado em ação para a morte de Jesus na cruz e ressurreição para nos salvar. Então ele veio como um cordeiro a ser sacrificado, ele vem como um servo para servir a todos. Conclusão, pelo que estudamos, claro fica a relevância de como discípulos de Cristo não desprezamos o que Deus nos revela por intermédio de Jesus Cristo, mas procurarmos atender ao seu chamado para vivenciarmos um relacionamento com Ele, crescermos no conhecimento acerca do céu e anunciarmos a todos os povos o perfeito plano divino de salvação. Então veja, tudo isso nos foi revelado para que nós possamos pregar o Evangelho a toda a criatura, em todo o mundo, e as pessoas possam ouvir então as boas novas, o Evangelho falando da salvação através de Jesus Cristo. E eles então, ouvindo, tendo fé no que estão ouvindo, acreditando nesse Evangelho, serão salvos. Então nós temos a nossa função, pregar o Evangelho a todos. E aí então, eles poderão ter a oportunidade de serem salvos, conhecendo a Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor. Só através de Jesus há salvação. É o que está escrito na palavra de Deus. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Se confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador e cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, somos salvos. Todo aquele que me confessar diante dos homens, e eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só através de Jesus há salvação. Precisamos conhecer Jesus e precisamos cada dia crescermos mais no conhecimento de Jesus. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra deseja aceitar Jesus como único Salvador e Senhor, deseja entregar a vida a Deus, vamos agora orar. Peça perdão a Deus pelos seus pecados e creia que Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades e maldições. Morreu em nosso lugar e ressuscitou. Se você crê nisso, você é salvo agora, recebe o Espírito Santo. Se você está doente ou está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, a essas vidas agora, concede a eles o Espírito Santo, a salvação, escreve seus nomes no livro da vida, abençoa poderosamente essas vidas. Arabalar, Lugrúcia, Vianar, Ligradelúria, Aragrar, Macuxa, Menesei. Se alegre, fique feliz, porque agora você está nascendo de novo. A partir de hoje você vai conhecer Jesus como único Salvador e Senhor. Vai conhecer Jesus como Filho de Deus. Você vai ter intimidade com Jesus. A porta está aberta, o caminho está aberto. A vida abundante com Jesus está agora diante de você. Receba o Espírito Santo. Você que está doente ou está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade. Toca, Senhor, deles agora e cura. Aramachamas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor. Esperamos ter ajudado os irmãos. Amém? Deus abençoe.